Meu nome é Alfredo, eu sou o pai do Vinícius. Hoje eu vou responder a pergunta de duas pessoas aí, tá? E vou esclarecer a todos um fato muito importante. Presta atenção, por favor. Romanos 3:19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Espero que vocês leiam isso aí na sua casa umas 4, 5, 10 vezes, porque é o que vai acontecer, tá? Os que praticam iniquidade, pecam e não estão nem aí, eles vão ficar com a boca fechada e serão condenados, tanto diante dos homens como diante de Deus. Essa é a que eu vou falar agora. Chegou em mim, né, mais umas dúvidas aí, né, com relação à espera, né, a demora. Por que demorou o flagrante, né? Gente, presta atenção. Se eu não demoro para estudar a situação diante do juiz, eu não teria poder nenhum para indicar a Andréia como criminosa, tá? Para que haja o crime, eu tenho que ter fatos. E contra fatos não há argumentos. Ou seja, a gravação me dá total poder para comprovar que ela se prostituía na parte da manhã e não fazia nada dentro da minha casa. Entenderam? Se uma mulher, né, que se diz casada, né, que tem um filho, tem uma criança de 3 anos, fica no período da manhã, dentro da sua própria casa, e não faz nada, mesmo com a criança aqui dentro, é sinal que ela não está muito preocupada em ser casada e ter filho. Isso daí, para a lei, vai ter um peso. Por que vai ter um peso, Alfredo? O juiz vai lhe perguntar: Dona Andréia, o que a senhora fazia na parte da manhã em sua residência? Ela vai ter que responder. Ela lavava roupa? Vai mentir. O que lavava roupa era eu. Ela fazia comida? Não. Porque eu coloquei justamente o fogão na janela, aqui ó, coloquei justamente o fogão próximo às duas janelas. Ela sabe disso, né, há um ano atrás, né, porque tanto o vizinho da frente, né, como os meus amigos que passam aqui ó, na rua, me viam fazer comida. Aqui o fogão ali tal. Sempre cumprimentava os vizinhos vinham fazer comida. E inúmeras vezes o que eu fazia, eu dividia com os vizinhos, justamente para eles verem que eu acabei de fazer comida. Uma pizza, um pão, um salgado, né? E muitos vizinhos vinham conversar comigo e sentiam um cheiro de comida. Falavam: você está comendo? Eu estou fazendo comida. Ou seja, ela vai mentir que fazia comida? Não pode mentir. Tem um testemunho que eu fazia comida. Lavava roupa. Aqui ó, é a lavanderia, tá? Aqui é a lavanderia. E os vizinhos, a parte dos fundos, vinham lavar roupa. Ou seja, ela vai conseguir mentir para a justiça que ela lavava roupa? Não vai poder mentir. A própria família dela sabe que eu fazia tudo isso. Pai, mãe, irmãos, que eu lavava roupa, que eu fazia comida, que eu limpava a casa, que eu cuidava do meu filho. Cuidei do meu filho desde o nascimento dele, quando eu trabalhava na pizzaria, né? Praticamente eu cuidei mais dele do que a própria mãe, né? Então vamos entender. O juiz tem um entendimento que o pai lavava a roupa, fazia comida, cuidava de seu filho, limpava a casa. Vai ser ele perguntado: Dona Andréia, o que a senhora fazia na parte da manhã por 2 horas na sua residência? Ela vai poder mentir? Vou ler de novo. Romanos 3:19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Se ela falar que fazia qualquer atividade, né, do lar, a gravação que eu tenho vai desmentir. Entenderam agora? Onde eu peguei ela? Ah, mas eu fazia comida, eu lavava roupa, eu limpava a casa. É verdade? Não. Porque na gravação, eu saindo 10 para as 8 da manhã, tá? Presta atenção. 10 para as 8 da manhã. E o flagrante foi após os 40 minutos. Vamos fazer as contas. Já tinham saído ali, pelo menos, pelo que deu para entender na gravação,
já de 4 a 5 homens, né? Já tinham saído, né? Como vocês ouvem já, né? Aos 7 e aos 10, o homem indicando para homens subirem, senão já saíram pelo menos ali 4 ou 5 homens. Ou seja, ela já havia transado com 5 homens pelo menos, tá? Isso presta atenção, hein? Em menos de 20 minutos. Bom, vou continuar. Se eu dei o flagrante na Andréia por volta de 8h40 e ainda tinham 5 homens dentro da casa, indica que esses 5 homens ainda iriam transar com ela. Sendo o tempo médio de cada homem, como eu disse a vocês, de 4 a 7 minutos, ainda quando eu repeti um transando com ela, vamos analisar. Ela tinha, após as 8h40, mais meia hora a 40 minutos para transar. Isso, estou dizendo, 5 homens que eu vi, fora os que eu não vi, né? Já com certeza já tinham corrido mais alguns, né? Vamos colocar mais uns 40 minutos, né? Vamos arredondar para 40 minutos. Ou seja, de 8h40, né, para mais 40 minutos, são 9h20. Se a Andréia saia para trabalhar 9h30, né? E muitas vezes, como eu disse a vocês, ela ia sem tomar banho, que ela segurava a ponta até o último homem, né? Dinheiro, né? Ganância. Ela muitas vezes ia sem tomar banho e dormia sujo, como eu já disse a vocês. O juiz vai perguntar, mas, dona Andréia, na gravação, a senhora estava transando às 8h40 e tinha mais 5 homens dentro da casa, a senhora não fazia nada. Ou seja, ela iria transar com mais homens e a casa ia ficar por fazer, a comida ia ficar por fazer, as roupas do Vinícius ia ficar sem lavar, as coisas do Vinícius ia ficar sem cuidados. Ou seja, ela vai poder mentir que ela fazia alguma coisa na minha casa? Não, ela não fazia nada. Em 2 horas e pouco, ela ficava ali na minha casa, na parte da manhã, ela não fazia nada. Ela não vai poder mentir. Entenderam agora? Ô, dona Andréia, mas e à noite? O que a senhora fazia? Como eu disse a vocês, inúmeras vezes à noite, né, ela descia na mãe dela e levava os lençóis, né, e provavelmente pegava os lençóis lavados, né, achando que eu não tinha essa percepção. Porque como eu lavava roupa, eu sabia que os lençóis tinham sumido. Ou seja, ela chegava inúmeras vezes, né, como eu disse a vocês, muitas vezes 9h30, 10 horas, só jantava e dormia, não tomava banho. Porque ela tomava banho antes de levar o Vinícius para a perua, né, deixa eu a perua, para receber vários homens de novo no dia seguinte. Ou seja, ela dormia do meu lado, muitas vezes quando eu dormia com ela, né, sem tomar banho, com o cabelo cheio de terra, toda suja de terra. Né, tanto que os lençóis, como eu disse a vocês, era uma imundícia. Então, ela vai poder mentir que fazer alguma coisa? Ou seja, às 2 horas vagas que ela tinha a parte da manhã, ela se prostituía. Eu tenho provas. A parte da noite, o que me dá garantia é que inúmeras vezes ela chegava, né, bem tarde, né, e ela passava na mãe dela primeiro, né, duas vezes na semana, uma vez na semana, né, para pegar ou deixar os lençóis, né, e chegava, né, comia e deitava sem tomar banho. Vou ler de novo. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, ela vai poder mentir algum fato desse? Os vizinhos comprovam que eu fazia comida. Os vizinhos de trás comprovam que eu lavava roupa e limpava a casa. Agora pergunta para ela quando que os vizinhos viram ela com uma vassoura na mão, lavando roupa, fazendo comida. Ou seja, o juízo dela vai ser muito fácil. Entendeu? Se ela falar que de manhã fazer alguma coisa, a gravação vai desmentir. Pelo tempo que ela estava transando e mais homens que tinham dentro de casa. Ela tinha mais uns 40 minutos para transar com os homens. Entendeu? Porque o flagrante tinha que ser na hora certa, para provar para todos que ela ia ainda permanecer em casa por mais 40 minutos, que havia mais homens dentro de casa, certo? Eu consegui pegar as provas, colher as provas que estavam dentro da minha casa, bebidas, camisinhas, meias, né, perfumes, sujeiras, né? Ou seja, ela vai conseguir ter alguma defesa, se ela falar que cuidava do meu filho, que cuidava da casa, e que era uma dona de lar? Não. Porque as 2 horas que ela tinha para fazer alguma coisa para da manhã, ela se prostituía. E muitas vezes ela fez meu filho.
tá? Deixando que os clientes dela batessem nele, ficava com ele pelado no banheiro, ameaçando de colocar a cabeça dele no balde, colocando a cabeça dele no balde. Aí pergunto, né, aos juízes, né, que são os responsáveis por dar a sentença. Uma mãe, né, que não faz nada em sua residência, né, e não se preocupa com seu filho, com a segurança do seu filho, com o bem-estar do seu filho, né, e se prostitui na frente dele, merece ter a criança? Não vou repetir não, está feita a pergunta, porque provas eu tenho, já está esclarecidas as provas aí. As 2 horas que ela tinha para cuidar do lar e da criança, ela se prostituía, e na frente dele, e pouco se importando com a segurança dele, se ele apanhava, se ele ficava trancado no banheiro, um monte de homem pelado, vendo ela transar, estava nem aí. À noite, ela chegava, comia e dormia. Ou seja, a Andréia, essa casa para a Andréia era um prostíbulo na parte da manhã e um albergue à noite. Essa é a verdade. Ela não estava nem aí para filho, para marido. Ô, Fredo, mas o Vinícius? É, gente, agora vocês vão entender. Quando eu chegava do serviço da Lapa, eu pegava meu filho, tá? Vinha para casa, cuidava dele, ainda conseguia limpar a casa, fazer a comida e lavar a roupa. Ô, Fredo, mas por que você não fez nada com a Andréia? Porque se eu expulso a Andréia de casa, né, ou agrido ela, a lei vai defendê-la. Como uma mãe, né, santinha, que o marido doido, né, o marido esquizofrênico, né, colocou para fora. Por isso que eu aguentava, né, humilhação, né, xingamento, né, piadinhas, né, paneladas nas ideias, né, panela de pressão, tampa de pressão, caneca, né, prato voando. Fica aí, ó. Agora, as autoridades que têm o poder de dar a sentença aí, a verdade, né? Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Vinícius, Pai te ama, cara. Eu aguentei por causa de você, cara. Ó, eu aguentei porque eu te amo.